O coração de um jovem. Parte 2. A chuva caía. A cacofonia das gotas ressoava nos ouvidos. As ruas da capital real não foram projetadas tendo em mente a drenagem, particularmente as pequenas vielas. Como resultado, o beco inteiro tornou-se um lago em miniatura. Gotículas de água respigavam quando gotas de chuva caíam sobre a superfície da água. O vento soprava através dos respingos e o cheiro de chuva se fazia presente. A capital real parecia submersa. Neste mundo dessaturado, havia um menino tingido de cinza pelos salpicos de água. Ele morava em um casebre degradado. Não, usar a palavra casebre estaria dando louvor a um local tão desprovido. Era pouco mais que um amontoado de coisas sustentado por pedaços de madeirites, tão largos quanto o antebraço de um homem. Um pedaço de pano fazia a função de telhado, e as bordas que pendiam serviam de paredes. Um menino de 6 anos vivia nessas condições, talvez tal descrição pudesse dar a entender que era como um restaurante ao ar livre, mas não havia nada disso em qualquer sentido da palavra. Ele estava enrolado em um canto como um pedaço de lixo descartado ao léu, deitado em um pano fino onde apoiava a cabeça. Quando se pensava sobre isso, os suportes de madeira e o tecido manchado que servia de telhado e paredes eram provavelmente o fruto do trabalho desse garoto, como uma criança construindo uma base secreta. O único mérito desta casa indigna do nome foi que ele não ficou diretamente encharcado pela chuva. O dilúvio interminável fez a temperatura afundar como uma pedra no lago, envolvendo o garoto com um frio indutor de tremores. A condensação de suas respirações curtas e infrequentes era o único sinal de que ele estava vivo. O clima roubava seu calor e o fazia desaparecer no ar. O menino havia sido encharcado pela chuva gelada muito antes de entrar em sua casa e estava perdendo rapidamente o calor corporal. Ele não tinha como parar seu tremor. Contudo, este mesmo frio amenizou a dor das contusões que cobriam seu corpo. Esse era o único consolo para ele em meio a condições desumanas. O menino permaneceu encolhido no chão enquanto olhava para o beco abandonado, para o mundo. As únicas coisas que ele podia ouvir eram o som da chuva e sua própria respiração. Não havia mais nada na ausência desses sons, o que o fez pensar ser a única pessoa restante no mundo. O menino era muito novo, mas já entendia que morreria. Mas ele não tinha medo, era demasiadamente jovem para entender completamente o conceito de morte. Além disso, ele não achava que houvesse algum motivo específico para continuar vivendo. Apenas se agarrou à vida todo esse tempo porque estava com medo de sentir ainda mais dor. Se ele pudesse morrer, ali mesmo, sem sentir qualquer dor, apenas o frio do vento e a fome roendo em seu estômago, então a morte dificilmente seria uma coisa ruim. Ele lentamente perdeu a sensação do seu corpo encharcado de chuva, e sua mente começou a desvanecer-se em um borrão. Ele deveria ter encontrado um lugar para se esconder da chuva antes que começasse a cair, mas ele havia se deparado com vários baderneiros e recebido uma surra violenta. Já foi sorte o bastante de ter conseguido voltar para cá. Este era o único pedaço de alegria a que ele se agarrava. Isso significa que todo o resto era sofrimento? Era muito comum ele passar 2 dias sem comer, de modo que até se acostumara. Ele não tinha pais nem ninguém para cuidar dele, a solidão fazia parte do cotidiano, então não o trazia qualquer tristeza. Suas roupas esfarrapadas e seu fedor repulsivo eram um fato da vida, em nada o perturbava. Comer comida estragada e beber água suja para encher a barriga era o único modo de vida que ele conhecia. Não fazia sentido contar isso como sofrimento. Infelizmente, às vezes seu chiqueirinho era tomado por outros, ou destruído por aqueles que tinham prazer em tal. Ele também era espancado por bêbados até perder os sentidos. Então seria isso seu sofrimento? Não, não era. A triste verdade era que o menino nem sequer entendia o conceito de sofrer, pois nunca sentira nada a não ser isso. Mas tudo isso logo terminaria. A miséria da qual ele era alegremente ignorante terminaria aqui. A morte vinha sem distinção para os afortunados e os desafortunados. Sim, a morte era absoluta. Ele fechou os olhos. A força para mantê-los abertos esvaía-se, seu corpo há muito havia parado de sentir o frio. Ele podia ouvir seu próprio batimento cardíaco fraco na escuridão.
O som da chuva se misturou com isso, mas então ele ouviu algo estranho intervir nesse mundo. Uma voz abafou o som da chuva. Em meio aos resquícios fugazes de sua consciência, o menino forçou-se a abrir os olhos, atraído pela curiosidade única das crianças. A coisa entrou no campo estreito de sua visão. Os olhos que se fechavam lentamente para sempre, se arregalaram rapidamente. Era bela. Por um momento, ele não tinha ideia do que era. A melhor descrição para isso seria como uma joia ou brilhante como ouro. É claro que alguém como ele, que comia restos de comida estragada para sobreviver aos dias, não conseguia pensar em tais coisas. Não. Havia apenas uma coisa em sua mente. É como o sol. Essa era a coisa mais distante e inatingível que ele poderia imaginar. Essa palavra apareceu em sua mente. A chuva tingiu o mundo de cinza. O céu estava cheio de espessas nuvens negras. Mesmo que o sol aparecesse, ninguém notaria. Mas mesmo assim, o sol veio passear na minha porta. Um pensamento assim passou por sua mente. A coisa estendeu a mão para acariciar seu rosto. E então? O menino até então não era um ser humano, já que ninguém o havia tratado como tal. Mas neste dia, ele se tornou um. Terceiro dia do fogo inferior, nono mês, 04 e 15. Capital real do reino Restize. O castelo rolente estava em seu coração, seus terrenos cercados por 400 metros de muralhas com 20 enormes torres espaçadas ao longo de sua extensão. Este cômodo estava localizado dentro de uma dessas 20 torres. As lanternas estavam apagadas no cômodo não muito espaçoso e havia uma cama. Um rapaz, em algum lugar entre a infância e a adolescência, estava deitado lá. Seu cabelo loiro era cortado curto e sua pele estava bronzeada, parecia saudável. Klimb. Ele possuía apenas um nome, sem sobrenome. Ele era um soldado que tinha sido autorizado a defender a dama com o título de Dourada, uma honra que conquistou a inveja de muitos. Ele se levantava cedo, sempre antes do sol nascer. Quando percebeu que sua consciência havia emergido de um mundo distante de escuridão, sua mente se esclareceu imediatamente, e seu corpo estava quase totalmente operacional. Klimb se orgulhava de sua capacidade de dormir e acordar rapidamente. Ele abriu bem os olhos e uma determinação inabalável queimava dentro deles. Ele afastou o grosso cobertor que cobria seu corpo. Era verão, mas as noites eram frias quando dormia cercado por paredes de pedras, e Klimb sentou-se em sua cama. Ele tocou as pontas dos dedos no canto dos olhos. Estava úmido. Esse sonho de novo. Klimb enxugou as lágrimas com as mangas. A chuva pesada de 2 ou 3 dias atrás deve tê-lo lembrado de sua juventude. Ele não estava chorando de desgosto. Quantas pessoas poderiam levar uma vida que merecia respeito? Quantos mestres dignos alguém poderia servir? O tipo pelo qual alguém alegremente daria sua vida se fosse para protegê-lo? Naquele dia, quando Klimb teve a boa sorte de encontrar uma certa dama, ele decidiu dar a vida por ela a qualquer momento. As lágrimas que derramou vieram de alegria. Ele chorou de gratidão pelo milagre que o encontro havia trazido. O rosto jovem de Klimb estava cheio de uma determinação constante quando ele se levantou. Não havia iluminação aqui. Neste mundo sem luz, Klimb falou com uma voz rouca de excesso de treinamento. Acender. A lâmpada no teto liberou iluminação branca em resposta à palavra de comando de Klimb, iluminando o interior do cômodo. Este foi um item mágico encantado com a magia luz contínua. Embora itens como estes pudessem ser comprados no mercado, eles não eram baratos, e Klimb só possuía um devido à sua posição única. Torres de pedra como estas tinham pouca ventilação, portanto lamparinas a óleo não eram seguras. Quase todos os cômodos aqui eram mobiliados com iluminação mágica, mesmo sendo um alto investimento a princípio. A luz branca revelou que o chão e as paredes também eram de pedra. Vários tapetes finos foram colocados no chão para diminuir a rispidez fria da pedra. Além disso, havia uma cama de madeira ao estilo rústico e um armário de roupa ligeiramente maior que parecia grande o suficiente para guardar sua panóplia. Havia uma escrivaninha com gavetas e uma cadeira de madeira com uma almofada fina no assento. Um estranho poderia considerar isso austero, mas era mais do que ele merecia, isso segundo ele. Soldados regulares não receberiam quartos individuais.
Eles dividiriam beliches e viveriam em grupos. Os únicos outros móveis que lhes eram atribuídos, além das camas, era um baú de madeira com fechadura, utilizado para guardar objetos pessoais. Ele então olhou para o conjunto de armadura de placas branca que estava no canto da sala. Era tão reluzente que parecia brilhar por conta própria. Um soldado padrão nunca receberia uma armadura tão requintada. Naturalmente, Klimb não mereceu tal tratamento especial por seus próprios méritos. Este foi um presente da soberana a quem Klimb devia sua lealdade. Assim, era inevitável que outros se ressentissem dele. Ele abriu o armário de roupas e pegou suas vestes. Então se vestiu enquanto observava sua imagem no espelho do gabinete. Primeiro, ele colocou um conjunto de roupas velhas. Elas cheiravam a metal, não importava quantas vezes as lavasse. Então colocou uma camiseta por cima. Normalmente, ele teria colocado sua armadura em cima disso, mas não havia necessidade de ser tão formal agora. Em seu lugar, ele usava um colete com muitos bolsos e um par de calças, e com isso ele estava vestido. Ele segurava um balde com um pano. Depois disso, ele se observou no espelho mais uma vez, inspecionando a si mesmo por qualquer coisa fora do lugar ou qualquer esquisitice em seu porte pessoal. Qualquer erro que Klimb fizesse seria motivo para ataques lançados contra a princesa dourada a quem ele servia. Portanto, ele teve que ser extremamente cuidadoso. Ele não morava nesse lugar para causar problemas à sua mestra. Ele foi autorizado a viver aqui para dedicar tudo o que tinha a ela. Klimb fechou os olhos diante do espelho e imaginou o rosto de sua mestra. A princesa dourada, Rener Thierry Chardelon Riley Weiself. Como esperado de sua linhagem de nascimento, ela estava cercada por uma aura sacrossanta, como uma deusa descendo sobre a terra. Ela parecia brilhar de compaixão e sua mente elaborava muitos planos e políticas cheio de sabedoria. Ela era a nobre entre as nobres, a princesa entre as princesas. Ela era a mulher perfeita. Seu brilho dourado, como uma gema preciosa e imaculada, não poderia ser desfigurado de forma alguma. Se alguém fosse usar um anel para comparação, Rener seria como um enorme diamante lapidado e brilhante. Quanto a Klimb, ele seria a moldura que mantinha a pedra no lugar. Qualquer falha na moldura diminuiria o valor do anel, então ele não podia fazer nada que pudesse desvalorizá-la. O peito de Klimb ardia incontrolavelmente enquanto pensava em sua mestra. Mesmo os suplicantes mais ferrenhos aos deuses não podiam se comparar à devoção de Klimb. Ele se examinou por mais algum tempo. Depois de ter certeza de que não iria desgraçar a honra de sua mestra, Klimb assentiu em satisfação e saiu de seu quarto.